Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Que festa, que celebração, que alegria estar aqui celebrando 12 anos da igreja Cristo em Atos. Uma igreja vizinha nossa. Sou pastor da Igreja Batista do Jardim Maria Helena, 2 ruas aqui atrás. E quero agradecer o apóstolo Fabiano pelo convite, pelo carinho, pela confiança de confiar o seu povo e o seu púlpito a esse servo do Senhor. Então, obrigado. A Dani, que tem conversado comigo. A Dani está aí? A Dani lá. Dani, Deus abençoe sua vida. Temos conversado bastante esses últimos dias, trocado figurinhas, falando a respeito do culto, tema do culto. E quando ela me passou, eu provei e vi, eu fiquei impactado. E o salmista, o poeta diz: provai e vede como o Senhor, como é feliz o homem que nele confia. Queridos, a gente precisa provar e ver como o Senhor é bom. E é na nossa caminhada, é na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida acadêmica, no nosso ministério, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos provar e ver que o Senhor é bom. E quando me passaram, falei, 12 anos de igreja, está entrando no quê? Na adolescência. Está entrando 12 anos, é a fase da adolescência, fase do desenvolvimento, do crescimento, fase onde as coisas começam a acontecer, a sua mente começa a ser transformada, recebe uma metamorfose, você começa a amadurecer. Então eu acredito que é um novo tempo para a igreja de Cristo em Atos. É um tempo de crescimento para essa comunidade liderada pelo apóstolo Fabiano. E eu quero agradecer por aquilo que o Senhor gerou no meu coração, por aquilo que Ele vai falar com você. Você vai sair dessa noite testemunhando o que você provou e viu. A glória do Senhor, o cuidado de Deus e o quanto Ele nos instrui através da Tua palavra, o quanto Ele nos ensina através da Sua verdade. Eu quero que você abra a sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, nós vamos ler dos versos 8 ao 17, primeiro Crônicas, capítulo 14, do 8 ao 17. Eu vou ler na versão NVI, eu não sei qual versão que vai ser projetada. O mídia está comigo, hein? Valeu, mídia, Deus abençoe sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim, e lá Davi os derrotou e disse: como as águas de enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Por isso aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Então Davi consultou Deus novamente, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este será o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, te agradecemos por essa porção lida. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra poderosa que ministra no nosso coração, Senhor. Deus, agora eu coloco os meus diplomas, as minhas vãs filosofias, tudo aquilo, Senhor, que é humano,
de escanteio, para que o Senhor venha me usar no poder do Teu Espírito, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, forjado pela Tua palavra, e é a Tua palavra que precisa ser anunciada nesse momento, Pai. Por isso eu peço, use-me com poder, graça, coragem, intrepidez e alegria, Senhor. Eu me diminuo para que o Senhor cresça, eu me humilho para que o Senhor seja exaltado, e eu declaro com os meus lábios, com o meu coração, com a minha alma, que eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Eu prostro o meu coração no Teu altar e peço, use-me para a glória do Teu nome. Amém? Amém, queridos? Meus irmãos, um texto que fala da mesma pessoa. Eu provei e vi que o Senhor é bom. Quem relatou isso? O salmista Davi. E agora nós acabamos de ler que também Davi está envolvido nessa narrativa a qual Crônicas está falando conosco. E quem é esse rei? Quem é esse poeta? Quem é esse homem? É o segundo e ilustre rei de Israel, conhecido como um homem segundo o coração. Derrotou os amalequitas, derrotou os filisteus, pastor valente de ovelhas, o maior salmista da Bíblia. Para mim, ele escreve uma das passagens mais conhecidas das Sagradas Escrituras. Inclusive, quando você vai na casa de uma pessoa que nem conhece a Deus, você vê um quadro ou você vê a Bíblia aberta nessa passagem. O Senhor é o meu pastor e nada. Será que esse rei, será que esse poeta, ele poderia cantar Eu provei e vi? Será que esse guerreiro, ele poderia celebrar as suas vitórias com Eu provei e vi? Será que existia no coração de Davi a melodia de Eu provei e vi? Claro que sim. Ele provou e viu a glória do Senhor. Ele provou e viu o poder de Deus. Ele provou e viu o cuidado de Deus. Ele provou e viu os livramentos do Senhor. Entretanto, era um homem perfeito? Não. Falhou, errou, semelhante a qualquer um de nós. Mas ele aprendeu de maneira espetacular que a melhor maneira de alcançar o coração de Deus é reverenciar esse Deus, é se prostrar diante de Deus, é reconhecer a dependência desse Deus, é se humilhar diante desse Deus e saber que sem Deus estamos perdidos. Navegamos perdidos. Apesar de ser chamado pelo próprio Senhor, um homem segundo o meu coração, Davi era um homem infalível. Davi era um homem falível. Davi errou e pecou. Mas qual é a fórmula? E aí eu quero entrar no texto, passando a introdução. Qual é a fórmula que fez com que Davi vivesse uma vida extraordinária, vivesse uma vida de êxito e pudesse cantar Eu provei e vi? Qual é a fórmula? Esse texto nos ensina a fórmula. A primeira lição que a gente tira desse texto, o primeiro ponto é: prove e veja o agir de Deus. E eu quero que os homens comecem a repetir comigo. Eu provi, olha, você vai repetir comigo. Eu provei e vi o agir de Deus. Eu provei e vi o agir de Deus. 1, 2, 3. Eu provei e vi o agir de Deus. Você pode melhorar. Você pode fazer melhor. Eu provei e vi o agir. 1, 2, 3. Eu provei e vi o agir de Deus. Agora até o pessoal da live está aplaudindo do outro lado, gente. Glória a Deus, homens, pela sua vida. Olha o que diz o verso 10. Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Ouvir a Deus, ter a sensibilidade da voz de Deus, é essencial para que possamos provar e ver o quanto o Senhor é bom. O texto diz que Davi tinha acabado de ser ungido rei de todo Israel. O reino estava em festa, eles estavam celebrando. Estamos celebrando aqui, sim ou não? Eles também estavam celebrando. Davi tinha assumido todo Israel como rei.
E então os filisteus falaram e pensaram: eles estão festejando, eles estão celebrando, eles estão desatentos, vamos atacá-los, vamos para cima deles. Eles não sabiam que de outro lado tinha um homem que em tudo que ele fazia, ele consultava, ele falava com Deus. Mas eu quero que você pense com a mente de Davi, um homem que Deus ordena o profeta atravessar toda uma nação para ungí-lo rei de Israel. Um homem que ouviu: Saul feriu os seus milhares, Davi os 10 milhares. Um homem que tinha mais habilidade do que qualquer outro para guerrear. Possuía um exército valente, um grande estrategista de guerra. Havia vencido os filisteus em outras oportunidades. Então esse rei, o rei Davi, fica sabendo que os filisteus estão vindo atacá-lo. Poderia passar pela mente de Davi uma autoconfiança? Eu sou um bom estrategista, o meu exército é valente, eu já derrotei os filisteus em outras oportunidades. Junte os homens, pegue as armas de guerra, as espadas, as lanças, os escudos e vamos para o combate. Eles não sabiam que Davi era um homem dependente de Deus. Davi não confiava em si mesmo. Davi não confiava nas suas habilidades. Davi não confiava nas suas estratégias. Davi era totalmente dependente de Deus. E ele sabia que quem pelejava as suas batalhas era o próprio Senhor. No lugar de ele ir para o confronto, no lugar de ele ir para a guerra, no lugar de ele ajuntar os seus homens para guerrear, ele falou assim: olha, eu já provei e vi que esse Deus tem cuidado de mim. Eu já provei e vi que esse Deus é o meu provedor. Eu já provei e vi que esse Deus é o meu sustentador. Eu já provei e vi que esse Deus é o meu guardador. Então eu não posso ir sem Deus para a guerra. Eu não posso ir para a batalha sem o Senhor. E ele se prostra e ele começa a consultar a Deus. O versículo 10. Senhor, o que eu faço, Senhor? Eu vou para a batalha, vou para a guerra? E o Senhor fala assim: pode ir, Davi. Olha a resposta. Olha, e provando e vendo o cuidado de Deus. Pode ir para a guerra, Davi. Pode ir para a batalha, Davi. Junte todo o seu exército, pegue as armas e vá para o combate, Davi. Porque assim como uma enchente causa destruição, eu vou destruir os filisteus pela sua mão, Davi. A primeira lição que a gente entende, meu irmão, é que para você provar e ver, você precisa ser uma pessoa que consulta a Deus diariamente. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Você precisa ter uma vida de devoção a Deus. Você precisa ter uma vida que se prostra no altar do Senhor todos os dias. Pode ser no seu quarto, pode ser no seu carro, pode ser no Uber, aonde você estiver, no seu trabalho, trabalhando ali, orando em espírito. Você não precisa só orar num lugar, num ambiente preparado para oração, mas você pode falar com Deus o dia todo, o tempo todo. Orar sem? Nós precisamos falar com Deus, para que Deus venha nos dar as estratégias, para que nós possamos prover, para que nós possamos ver o quão Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos falar com o Senhor antes de tomarmos uma decisão. Se vamos entrar num projeto, se vamos entrar numa sociedade, se vamos mudar a nossa vida acadêmica para um outro curso, se vamos entrar no ministério, se vamos mudar de casa, se vamos ter outro filho, se vamos trocar de carro, o que você for fazer, você precisa consultar a Deus, para que você venha prover, para que você possa ver a provisão do Senhor, para que você possa ver o cuidado de Deus, para que você possa celebrar e cantar: eu provei e vi. Eu provei e vi. Eu provei e vi. Antes de qualquer decisão, Davi já tinha provado, já tinha visto a mão do Senhor sobre a sua vida, a mão do Senhor lhe concedendo vitórias extraordinárias. E muitas vezes nos pegamos realizando coisas no automático. Estamos tão capacitados pelo nosso autoconhecimento que o nosso eu está indo na frente da vontade do Senhor. Não consultamos mais a Deus, mas as nossas boas memórias de vitórias, de êxitos, nós começamos a agir no nosso próprio eu, na nossa própria vontade, nas nossas próprias habilidades. Davi tinha nas suas memórias muitas vitórias,
muitas vitórias, mas ele era um homem dependente de Deus. Ele provou, ele viu o amor de Deus. Para você entoar, eu provei, eu vi, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Estava pregando domingo. Jacó, ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro ele luta com Deus, e ele pede a bênção do Senhor. E o Senhor naquela noite muda o nome dele. Ele não era mais Jacó, mas era Israel. Então Jacó, no outro dia, ele atravessa o Val de Jaboque, e Deus dá uma ordem para ele que ele precisa voltar para Betel, onde ele tinha construído um altar. E ele não vai para Betel, ele vai para Siquém. Em Siquém, Jacó começou a construir casas. Mas ele estava no centro da vontade de Deus? Sim ou não? Deus queria ele em Betel. E ele estava em Siquém. Lá a filha dele foi abusada. Os filhos dele se tornaram assassinos. Então Jacó está passando por uma profunda decepção, uma amargura. Ele falhou em direcionar a sua família para o lugar certo. O espaço geográfico que ele se encontrava não era o espaço geográfico que Deus o queria. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, veio até Jacó novamente, e ele cegou toda a região de Siquém, todas as cidades vizinhas de Siquém, e falou assim: agora você suba para Betel, Jacó. E Jacó sobe para Betel, e lá ele levanta um outro altar, e ele fala: El Betel, o Deus da casa de Deus. E o que ele está querendo dizer isso? O Deus da casa de Deus. Você se deslocou essa noite para vir na casa de Deus, sim ou não? Você veio para a casa do Senhor, mas isso não basta você vir na casa do Senhor. Você precisa vir na casa do Senhor, mas você precisa conhecer o Deus dessa casa. Betel, o Deus da casa de Deus. Você precisa vir aqui e entender que enquanto estamos entoando louvores ao Senhor, Ele pode visitar a sua enfermidade, Ele pode visitar a sua família, Ele pode libertar um cativo, Ele pode responder a sua oração, Ele pode restaurar a sua casa. Deus veio ao encontro de Jacó, e quando Jacó constrói um altar e fala El Betel, o Deus da casa de Deus, Deus representa para ele novamente, fala assim: olha, você não se chama Jacó, eu já falei lá atrás que você se chama Israel. Eu mudei o seu comportamento, eu mudei a sua cultura, eu mudei as suas atitudes, eu mudei o seu caráter, eu tirei as suas vestes de pecado e coloquei vestes brancas sobre você. Por que você não entra no centro da minha vontade, Jacó? Por que você não entra no centro da minha vontade, Jacó? Meus irmãos, você precisa sair da sua casa e falar assim: eu vou à casa do Senhor, mas eu vou ter experiências com o Senhor daquela casa. Eu vou ser atendido na minha demanda, aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho buscado nele, aquilo que eu tenho me consagrado, aquilo que eu tenho jejuado, aquilo que eu tenho orado. Eu sei que Deus vai me responder. Meus irmãos, você precisa provar e ver que o Senhor é bom. Esse poeta cantou no mesmo salmo que ele fala: eu provei e vi, busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e dos meus temores me livrou. Quer provar o agir de Deus? Quer provar o amor de Deus? Quer provar do cuidar de Deus? Aprenda a se relacionar com esse Deus. Segunda lição do texto, os versos 13 e 14. E eu amo esses dois versículos. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Eles não se cansam, né? Tinha acabado de tomar uma surra, tinha acabado de apanhar, mas os filisteus voltaram a atacar o vale. Então Davi consultou Deus novamente, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Você precisa provar e ver o livramento do Senhor. Mulheres, vocês vão repetir comigo: eu provei e vi o livramento do Senhor. Geralmente vocês dão um baile em nós, tá bom, mulheres? Passa em todo lugar, as mulheres ganham. Eu provei e vi o livramento. 1, 2, 3.
Glória a Deus. Vamos aplaudir elas, homens. Meus irmãos, Davi sabia que necessitava de Deus em tudo que ele iria fazer, em tudo que ele fosse realizar. Ele sabia que ele precisava de Deus. A história de Davi é forjada nessa melodia: eu provei e vi. Outros personagens da Bíblia também foram forjados nessa melodia de provar e ver o amor de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus. E quando eu estou falando de outros personagens, nós vamos lá para Êxodo 17. Eu não vou sair do contexto, fiquem tranquilos. Êxodo 17 narra a história: Moisés, Arão e Ur, e o povo no deserto. O povo está caminhando, cansado no deserto. O contexto desse povo é um povo que saiu da escravidão. A mente é uma mente de escravos. Dentro do deserto existia um povo chamado Amalequitas, beduínos, homens de guerra, homens forjados na espada. Esses Amalequitas, eles tinham um pano e eles cobriam a parte do rosto, e a outra parte do rosto eles usavam para colocar terror naqueles que eles fossem atacar. E o povo de Deus está vindo no deserto, caminhando no deserto, e eles se defrontam com os Amalequitas. E os Amalequitas vêm para matar esse povo. Os Amalequitas vêm para exterminar o povo de Deus. Então Moisés chama Arão e Ur, fala: nós vamos para o monte orar. E Josué, separe os melhores homens de guerra e você vai para o combate. Josué deve ter olhado: mas o líder não vai conosco? Moisés não estará conosco na guerra? Moisés é estrategista. Moisés provou e viu o quanto Deus estava com ele. Moisés falou assim: enquanto meu povo estiver no deserto guerreando lá no vale, eu preciso estar no monte orando, buscando a face de Deus em favor desse povo. E assim aconteceu. Josué pegou os guerreiros e foi para o combate, foi para a batalha. Moisés, Arão e Ur foram para o monte orar, e diz que a batalha foi travada, passou o dia inteiro a batalha, e as mãos de Moisés cansaram. Enquanto Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Quando Moisés abaixava a mão, prevalecia os Amalequitas. As mãos cansaram, quem começou a prevalecer? Os Amalequitas. Quem que estava com Moisés? Arão e Ur. Pegaram uma pedra: senta aqui, Moisés. Colocaram Moisés sentado, um de cada lado, seguraram as mãos de Moisés para o alto. E Moisés intercedendo pelo povo, Moisés dependendo de Deus para que o Senhor livrasse o povo dele da guerra, da morte. O texto finaliza assim: que no final do dia, no final da história, Moisés com as mãos para o alto prevaleceu os israelitas. Ao final do dia, os israelitas derrotaram os Amalequitas a fio da espada, e eles puderam celebrar: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Eles puderam cantar: provamos e vemos o cuidado de Deus, provamos e vemos o livramento de Deus, provamos e vemos a manifestação de Deus, provamos e vemos a misericórdia de Deus. Você precisa começar a entoar com os seus lábios: eu provei, eu vi quanto Deus tem me sustentado. Moisés, Davi, entre outros personagens bíblicos, entenderam que necessitavam de Deus, que eles precisavam da ajuda de Deus. Mas eu quero ir para esse versículo 15: assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este será o sinal que Deus saiu à tua frente para ferir o exército filisteu. Primeiro ataque dos filisteus, quando Davi assume todo o reino de Israel, Davi consulta ao Senhor, e o Senhor fala assim: pode ir para a batalha, porque eu vou destruir
o seu inimigo, os filisteus, com a sua mão. Aqui a estratégia mudou. Quem era estrategista? Deus ou Davi? Deus era o estrategista. Era Deus que condicionava Davi. Era Deus que dirigia a vida de Davi. Era Deus que guiava as batalhas de Davi. Por que que Deus fala assim: agora você não vai para a batalha, você não vai para a guerra? Olha, segure as armas, segure as espadas, as lanças, os escudos, e você vai dar a volta, e você vai esperar debaixo das amoreiras, porque lá debaixo das amoreiras, Davi, eu vou te dar um sinal, Davi. Eu vou te mostrar quem eu sou, Davi. Você vai provar e você vai ver como eu tenho cuidado de você e do seu reino, Davi. E eu imagino Davi agachadinho debaixo das amoreiras, esperando o sinal. O Senhor falou para eu não sair daqui. O Senhor falou para eu ficar aqui. Ele vai me dar um sinal. Ele vai me dar um sinal. Volte para o verso 15, meu irmão. Volte para o verso 15, meu irmão. Assim que você ouvir um som de por cima das, saia para. Que passos são esses? Era o exército celestial de Deus marchando na copa das amoreiras. Assim, ó, Davi está lá escutando o som dos anjos marchando pela copa das amoreiras. Aí Davi fala para os guerreiros: agora é nossa vez, porque os anjos já derrotaram os filisteus. Os anjos já derrotaram os nossos inimigos. Podemos sair daqui, porque o Senhor nos deu a vitória. Queridos, você precisa, assim como Davi, assim como Moisés, entender que você precisa do Senhor, que você depende de Deus. O exército do Senhor veio em favor de Davi. Os anjos batalharam em favor de Davi. Por quê? Porque Davi era dependente. Davi provou e viu. Davi provou e contemplou o amor e o cuidado de Deus. Última lição do texto, verso 16 e 17. Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Obedeça a Deus para você cantar: eu provei e vi. Você precisa obedecer a Deus. E eu quero que todos agora repitam comigo: para eu cantar que eu provei e vi, eu preciso obedecer. É difícil? Para eu cantar que eu provei e vi, eu preciso obedecer. 1, 2, 3. Igreja inteligente essa igreja, hein, cara? Memória boa de vocês, hein? Davi tinha uma marca. A marca que Davi tinha era uma marca de obediência. Davi sempre ouvia a Deus e seguia os conselhos de Deus. Muitas vezes os conselhos vinham de forma direta a Davi, outras vezes de forma indireta pelo profeta Natã. Mas ficou claro aqui que Davi teve êxito nas suas lutas, nas suas batalhas, porque ele ouvia a Deus. Notem que um texto curto, a estratégia de guerra é diferente. São duas guerras e duas estratégias. Uma ele vai para o combate, a outra ele espera os anjos do Senhor destruir os filisteus. Em uma, o Senhor usa as mãos dos combatentes de Davi. Em outra, o Senhor usa a própria mão para destruir. Não cabe na mesma frase bênção e desobediência. Para eu desfrutar da bênção, eu preciso obedecer. Para eu desfrutar do cuidado, eu preciso obedecer. Para eu andar de vitória em vitória, eu preciso obedecer. Obediência e bênção estão conectadas. Os dois não se desligam. Eu quero ir para o final, queridos. E como expositor da palavra do Senhor,
nós precisamos em todo tempo levar a igreja para Cristo Jesus. Eu quero finalizar com um versículo do evangelista João. No seu evangelho, capítulo 1, verso 16, ele diz assim: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. O que é isso? Eu li um livro do John Bevere, não sei quem conhece aqui o John Bevere, e ele explica o que é graça sobre graça. Graça sobre graça é recebermos além do que precisamos, é sobrar, é sobejar. Recebemos em demasia, em excesso, recebemos mais do que é suficiente. E o que nós recebemos em demasia? O que nós recebemos mais do que é suficiente? O que nós recebemos de forma a sobrar? O que nós recebemos em excesso? Da sua plenitude. Recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. De quem é essa plenitude que João está falando? De Cristo. Quem falou Cristo aí? Amém, pastor, glória a Deus. É professor mesmo, hein? Mestre, hein? Queridos, o texto fala que recebemos de forma a sobrar da plenitude de Cristo. Recebemos mais do que é suficiente da plenitude de Cristo. Agora, o que é plenitude? É condição daquilo que é completo, algo total, integral, inteiro. Então nós temos recebido da totalidade de Cristo, graça sobre. Quer dizer que da totalidade de Cristo, da plenitude de Cristo, nós temos recebido de forma a sobrar. Nós temos recebido mais do que o suficiente. E eu quero ilustrar isso. Quem conheceu o jogador Pelé? O rei do futebol, o maior de todos os tempos. Esse jogador, ele nos deu 3 Copas do Mundo. Ele fez o Santos se tornar bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores e vários títulos. Bateu vários recordes de gols. E aí você pega um menino, um jovem de 16, 17 anos, que não sabe tocar na bola. A bola bate no peito e espirra para o lado. Ele vai cabecear, ele fecha o olho de medo. Ele vai cruzar, ele chuta o vento, porque erra a bola. E aí, alguns cientistas olham para esse menino e falam assim: olha, nós descobrimos uma fórmula. E ele fala: que fórmula é essa? Nós conseguimos colocar em você a plenitude do Pelé. Ele fala: uau, vocês conseguem colocar em mim a plenitude do Pelé? Aquele menino que não sabia cruzar, não sabia bater na bola, não sabia cabecear, não sabia dominar, não sabia passar, o que vai acontecer com esse menino? Ele vai se tornar o rei do futebol, porque a plenitude do Pelé estará nele. A ciência descobriu uma forma para colocar a plenitude do Pelé nesse menino. Mas vamos para um outro. Steve Jobs, o homem que pensou que você teria um computador na palma da sua mão, que você teria acesso, você teria conexões com o mundo todo na palma da sua mão. Um revolucionário que pensou além do seu tempo. E aí você pega um diretor de marketing, um cara que cria, que desenvolve produtos, e esse cara não consegue criar, já tem 1 ano, que todo produto que ele lança no mercado é um fracasso. Todo produto que ele lança no mercado não vende, é prejuízo para a companhia. E aí os cientistas falam para esse diretor: olha, nós conseguimos colocar em você a plenitude de Steve Jobs. Você quer? Ele: quero. O que vai acontecer depois de 1 ano? Todos os produtos lançados por esse diretor de marketing vai bater recordes de venda. Vai explodir o negócio dessa empresa. A companhia vai começar a abrir filiais para todo canto. Ok? Se a gente pensar no Bill Gates, um homem também que pensou lá atrás, enquanto as máquinas eram enormes, os computadores ocupavam uma sala, ele falou assim: não, cada lar vai ter um computador. Eu vou desenvolver um programa, a Microsoft, que eles vão conseguir, num programa pequeno, ter acesso a várias situações para que eles possam gerir os seus negócios, para que eles possam desenvolver as suas empresas, para que eles possam fazer mais negócios lucrativos. E aí tem um administrador de empresa, aonde a sua empresa faliu, entrou em recuperação judicial, está devendo para todo mundo, não consegue pagar nem os funcionários. E aí os cientistas falam para ele assim: olha, nós conseguimos colocar em você a plenitude do Bill Gates. Ele vai falar: eu quero essa plenitude.
Por favor, implanta em mim essa plenitude. O que vai acontecer depois de um ano? A empresa que estava falida, em recuperação judicial, vai começar a produzir, a ser rentabilizada, a fechar no azul, vai começar a contratar, vai começar a expandir os seus negócios pelos continentes, e então essa empresa vai ser uma empresa de sucesso. Voltando para o texto, eu não posso sair do texto. João fala que da sua plenitude temos recebido graça sobre... Meus irmãos, por que eu contei a história de Pelé, de Bill Gates e Steve Jobs? Porque a Bíblia fala que a plenitude que você recebe não é do Pelé. A Bíblia fala que a plenitude que você recebe não é do Steve Jobs. A Bíblia fala que a plenitude que você recebe não é do Bill Gates. A plenitude que você recebe é dos reis, Senhor dos senhores, do Senhor Jesus Cristo. É da plenitude dele. É da plenitude dele que você recebe. De forma a sobrar, de forma a você contemplar e distribuir com quem você se relacionar. Você vai falar de Jesus Cristo, você vai falar assim: eu provei e vi o quanto Ele é misericordioso. Eu provei e vi o quanto Ele me libertou das drogas, da bebida, da prostituição. Eu provei e vi que Ele restaurou meu casamento. Eu provei e vi que os meus filhos adoram e servem ao Senhor. Eu provei e vi que o meu ministério está indo de vento em polpa. Eu provei e vi que as coisas na minha vida estão decolando, porque da plenitude de Cristo Jesus nós temos recebido graça sobre graça. Aleluia, aleluia. Meu irmão, aprenda a consultar a Deus e a ouvir esse Deus. Aprenda a depender de Deus e viver debaixo do cuidado desse Deus. Mas eu não posso deixar de falar: aprenda a obedecer esse Deus. Você precisa provar e ver que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é restaurador, que Ele é provedor. Você precisa provar e ver que Ele se manifesta através de você. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, lida e explicada aos nossos corações. Te agradecemos pelo mover do Teu Espírito, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela palavra liberada dos céus sobre o nosso coração, Pai. Te agradecemos, Pai, porque aprendemos que precisamos falar contigo, consultar a Ti em todos os projetos, em todos os sonhos, em tudo aquilo que vamos realizar, em tudo aquilo que vamos começar, Pai. Nós precisamos falar contigo, seja na nossa vida conjugal, seja na nossa vida ministerial, vida acadêmica, vida profissional, em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos consultar o Senhor para ouvir a Tua direção. Nós precisamos que dentro dessa direção, nós precisamos confiar e depender de Ti, Senhor. Porque quando não temos mais forças, quando não temos mais habilidades, quando os recursos se esgotam, é o Senhor que é o Jeová Jireh, o Deus provedor. É o Senhor que envia anjos em nosso favor. É o Senhor que batalha as nossas pelejas. Mas também aprendemos que queremos Te obedecer, Senhor. Nos ensina a Te obedecer. Nos ensina a Te ouvir e seguir o Teu conselho. Nos ensina a estar dentro do Seu conselho e não nos desviarmos desse conselho, mas perseverarmos dentro do Seu conselho. Enfrentaremos lutas dentro desse conselho. Enfrentaremos adversidades dentro desse conselho. Enfrentaremos dificuldades dentro desse propósito, mas sabemos que precisamos obedecer, porque o Senhor é fiel. E nós iremos entoar que provamos e vimos a misericórdia e o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.